Fala galera, voltei! E sabe por que eu voltei? Hoje, porque era um dia que eu podia e ele podia. Eu podia. Entenderam? Espero que tenham entendido, que eu não vou repetir de novo não. Minha amiga já explicou ali. Vamos falar da sova, da surra que o governo tá levando. Basicamente, o que acontece? O governo tá levando lambada atrás de lambada. E vamos começar explicando. Se trata do imposto de importação. Isso gerou uma repercussão negativa absurda em todos os setores. Todo mundo batendo no governo. Tá entendendo? E aqui você tem algumas matérias, como você pode ver. Protecionismo e 14 bi. Porque o governo Lula elevou o imposto de eletrônicos importados. A argumentação do governo é para fazer uma reestruturação, para não prejudicar a economia nacional. Como se a gente produzisse celular, né? O máximo que se tem são que algumas empresas montam seus aparelhos aqui, como a Realme, o iPhone, a Oppo, entre outros, tá entendendo? Mas as peças desses celulares vêm de fora, tá entendendo? Então, isso geraria, por exemplo, um imposto em cascata. E não é só sobre isso, sobre placas eletrônicas, o que prejudicaria, por exemplo, os gamers a montar um bom computador, né? Ou a garotada montar um bom computador, quem não quer, né? Hoje em dia é fundamental. Então, o governo tentou se defender, mas aí foi pancada atrás de pancada. A justificativa era aquela, mas o que eles queriam mesmo aqui, ó, era a arrecadação adicional, ó, uma arrecadação de 14 bilhões decorrentes do aumento de imposto de importação, como antecipou o Estadão, incorporado nesses produtos. O reajuste pode levar as tarifas a em até 7,2 pontos percentuais, atingir setores que dependem de compras internacionais. Parte dos novos percentuais já entrou em vigor. O restante passa a valer a partir de março. E isso, imagine um celular de 850 com 15%, 15 a 20%, ele passaria praticamente para R$1.000. Para quem não pode comprar um bom celular, isso faz uma diferença. R$150 é comida na mesa, é transporte, é um final de semana com passeio com sua família, lazer, que o pobre também precisa disso. Entenderam? Aqui, instituições, a CNN traz, instituições questionam o aumento de imposto de importação em 1.200 itens. Olha a quantidade de itens. Tá entendendo? E aí o Centro de Liderança Pública questiona a versão e afirma que as tarifas de modo geral são repassadas a preços, custos de produção, e não seria diferente nesse caso. Já a IFI aponta que, mesmo com todo o foco na medida não sendo fiscal, o efeito arrecadatório é imediato, inclusive ajudando o apertado resultado primário de 2026, mas a substituição de produtos importados para uma produção nacional ficaria apenas para médio e longo prazo, se isso um dia ocorrer, né? Que a gente sabe que nesse país, infelizmente, o governo só maltrata o pequeno, que não pode virar médio, que não vai virar grande, e que não vai virar uma grande indústria nacional. Aliás, você pode até virar, mas se você for amigo do rei, entendeu? Basicamente. E se você for também petista, né? Se você fizer isso aqui, aí eles te ajudam, entendeu? Se você for amigo do rei. Mas se você não for, você vai se lascar. Tá entendendo? E infelizmente é o que é a realidade do nosso país, basicamente. Então, olha aqui, Paraíba Business, Brasil aumenta imposto de importação sobre máquinas. O setor aqui afirma e reclama que, por exemplo, o setor não renova as máquinas. Não é só a questão de produção ou de consumo, mas o setor de produção seria afetado, porque o empresário depende de renovar o seu parque de máquinas para que ele seja mais eficiente,
né? Máquinas mais modernas, avançadas. E, infelizmente, nossas indústrias nacionais não produzem essas máquinas. O que aconteceria? 15%. Vamos colocar o meu amigo comprou um dia desses uma máquina de catalogar ovos, né? De galinha. E ela importada, custou R$180 mil. Então, 15% a mais seria quanto? Seria mais 20 a 30 mil reais. Você está entendendo? Basicamente, ou até mais, dependendo, porque ele não é uniforme esse imposto. Então, seria uma tragédia, inclusive para a indústria nacional, que precisa reformular seu parque de máquinas, porque essas máquinas não são produzidas aqui. Mas o governo é genial, né? O governo que gosta de tacar imposto, basicamente. Mas, assim, se você for petista, você vai gostar, basicamente. Mas a maioria das ou a maioria das pessoas, não gosta. E é por isso, por exemplo, que o deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo criticando o aumento de impostos sobre produtos. A última vez que eu vi, estava em quase 30 e poucos milhões de views o vídeo, e tava ganhando força, tá entendendo? Basicamente, em que ele denuncia o efeito desse aumento de impostos, né? Basicamente. Então, aí teve muita repercussão, muito bafafá entre os gamers. Ou seja, os gamers, eles conversam com o público jovem. E adivinha, tá entendendo? O petismo vem perdendo o público jovem já tem 3 anos. Desde a última eleição municipal, os jovens já se afirmam, em sua maioria, de direita. Tá entendendo? Então isso já estava e só estava piorando cada vez mais. Como a gente pode ver aqui. Bora ver um trechinho aqui. Espero que não decope. Basicamente, vamos ver. Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1.000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você tava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. E isso que dá acreditar no PT. Você lembra que durante as eleições, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, tome imposto para dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era esse aqui, de 0 a 2%. Agora vai ser esse aqui, Esse daqui é que tem uma influência no mundo gamer e, votei, fiz o L com gosto para tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro... Ei, presidente, esse que é presidente que pensava no povo de um modo geral, entendeu? Então, assim, saudade desse presidente. Mas de vez em quando a gente pode lembrar aqui, porque o presidente deve estar feliz de ver esse governo se lascando e indo pelo ralo. Né, presidente? Presidente, saudade desse presidente, viu? Cada macho, prenderam, estão torturando, procuraram negócio de joia, tudo arquivado. Não tem um fio de cabelo para dizer, roubou isso, roubou aquilo, não fez tudo pelo bem do povo que estava ao seu alcance, tá entendendo? E tá pagando o preço porque o sistema reagiu e botou ele na cadeia achando que ia matar o bolsonarismo. Se lascaram, tá entendendo? Se lascaram porque, pelo contrário, só vai aumentar. Né, presidente? E nós tá como? Nós tá achando graça, tá entendendo? Nós tá achando graça. E aí, o vídeo teve uma repercussão gigante. Os gamers, movimentou a questão dos gamers, o público de gamers estava se debatendo, sendo atacados e briga. A política entrou num canal que geralmente é uma bolha, tá entendendo? E explodiu essa bolha, basicamente. E o que acontece? O governo se peidou. Após repercussão, o governo derruba o aumento de tarifa para produtos eletrônicos. Decisão retomou a alíquota antiga para smartphones. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque você
comentou, você falou, nós falamos, nós estamos de olho. O povo tem que se interessar na política, porque é ali que eles vão roubando de centavos em centavos para formar bilhões de arrecadação. Então vê se abre o olho, tá entendendo? Para que você não vire... Isso, para você não virar um jumento petista. Opa, ele ouviu, veio de novo. Vai pra lá, jumento petista. Égua, caramba, tu é doido, é? É assim que paraense fala, tá? Eu não sou paraense, sou paulistano, mas o coração é paraense e as gírias também, basicamente. Então, fiquem de olho, porque eles vão tentar de novo. Se eles não conseguiram com isso, eles vão tentar de outra forma. Olha aqui, mas o Haddad se manifesta sobre o imposto. Eles pensam que nós somos otários. Olha, ele chega a falar... ele chega a falar, essa medida impede que uma empresa estrangeira consiga concorrer com a empresa que está instalada aqui, afirma ele. Sabe? É sambar na cabeça de otário. É sambar. Que empresa? Tá entendendo? Pelo contrário, as indústrias de smartphone que elas só montam aqui e as peças delas vêm por importação, elas vão achar ruim, porque vai ter imposto sobre as placas, sobre os chips, os microeletrônicos que vão nos celulares, que só tem que ser montados aqui, já que não tem uma indústria. E isso vai encarecer. Tá entendendo? É um imposto em cascata. Ele chegou a falar que medida deve afetar apenas as empresas estrangeiras que não produzem em território nacional, que não produzem algo diferente do que está sendo feito no Brasil. Mentira! Se fosse verdade, seu mentiroso, seu jumento petista, se fosse verdade, você não teria recuado, rapaz. Tá entendendo? Então, assim, fiquem de olho. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar essa força aí. Não se esqueçam, por favor. Abraços.